Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Estamos aqui no nosso 77º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. É um prazer receber você aqui e eu te peço que desde já, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique ali no sininho para ativar as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? E nós vamos dar sequência à nossa leitura bíblica. Hoje leremos os capítulos 13, 14, 15 e 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Tá bom? E eu te convido agora a fechar os olhos para que a gente possa orar e pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e que nós possamos receber uma bênção na leitura da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, segura na nossa mão para que possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus e também naquilo que é a essência do Senhor na tua palavra. Pedimos que o Senhor ajude a cada irmão e a cada irmã que está junto conosco nesse propósito, na administração do tempo, Senhor, que o Senhor conceda disponibilidade aos seus filhos, para que a tua palavra ela possa ser prioridade em suas vidas. Oramos, pedindo assim a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, seguindo com a nossa leitura, 1 Samuel, capítulo 13. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá, de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus, passando o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo, que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon. E a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava.
porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo, que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimais. Meus irmãos, foram apenas 2 anos, 2 aninhos, para Saul já botar sua verdadeira face pelo lado de fora. E também há um segredo muito interessante. Então Samuel tinha dado a ele o período de 7 dias, o prazo de 7 dias. E perceba, ele esperou. Ele esperou. Quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chega. Quando ele acabou de oferecer, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chega. É assim a providência do Senhor, irmãos. Olha só. E hoje, né, nós vivemos um mundo que é tudo imediato, é tudo para ontem. Nós queremos a resposta à nossa oração para ontem. Nós queremos a cura da nossa enfermidade para ontem. Nós queremos que a porta do emprego abra para ontem. Nós queremos a provisão de Deus para ontem. Queremos o milagre de Deus para ontem. A gente quer tudo para ontem. Mas Deus, ele sempre nos ensina, né, principalmente na sua palavra, claro. O segredo da espera é a fé. A fé, irmãos, é crermos até o último instante. É simplesmente crer. Será que nós estamos nos afastando desse segredo tão maravilhoso? Esperar em Deus. Esperei confiantemente no Senhor, confiadamente, e ele se inclinou para mim. A espera em Deus é um segredo, é um mistério maravilhoso. Então percebam, ó, o Senhor só esperou. Vamos ver quem ele é. A ordem é essa. O mandamento é esse. A orientação de Deus é essa. E Saul quis dar o jeitinho dele. E é assim, o homem sempre quer colocar a mão, né? O homem sempre quer ajudar Deus, né? O homem que Só que é assim que Deus prova a nossa fé. É isso que nós precisamos entender. É claro que nos 6 dias, ali nos 6 dias e meio, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada, porque aí a fé não está sendo provada. Agora, a fé é provada quando o tempo está se esgotando. No momento em que o tempo está se esgotando, quando a luta vai se intensificando, quando vai ficando cada vez mais difícil, quando o cutelo ele já está, quando o cutelo já está descendo para embolar Isaac. Então, esse é um dos segredos, irmãos, e nós precisamos praticar isso, praticar a espera, a fé em Deus, né? A fé em Deus não é uma espera sem propósito, mas é uma fé. É a fé, é o firme fundamento, é aguardar em Deus, é esperar no Senhor. Porque certamente ele prometeu, ele vai dar a vitória. A palavra dele não volta vazia. Isso é muito importante, precisamos nos atentar para isso. Temos que parar com tudo para ontem, tudo de imediato. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero amanhã, eu quero depois de amanhã, eu quero semana que vem. Deus, ele é o Deus de tudo, do tempo. Ele é o Deus do tempo. Deixa eu beber uma água. 1 Samuel 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está lá daquela banda, porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus,
Desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimais, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição desses circuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha a fé do cara, olha a fé. Então seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos a aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até à tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas, guarda essa expressão aqui: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, pois, aquele dia aos filisteus, desde Miquimais até Aijalon,
e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. E este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Apenas a breve observação que eu quero colocar aqui é a audácia, né? A audácia de Saul. A audácia. Né? Então, essa é a voz daquela liderança que foi rejeitada por Deus. Essa é a voz. Em conjurar o povo, em amaldiçoar o povo, o seu próprio povo, e não se alimenta, os privou do alimento. Então, o próprio líder priva os seus liderados do alimento. Isso no meio de uma grande batalha. Isso no meio de uma grande tensão. Só que Jonatas que não estava ali, porque sabendo, né, da personalidade, mesmo que seja seu pai, ele sabia da personalidade dele, que o Senhor o havia rejeitado, não é isso? Porque ele queria ser sacerdote, ele queria fazer tudo, ele se achava o máximo. Jonatas, ele não estava ali para ouvir. Ele não estava para seguir as orientações de um líder doido, de um líder que foi rejeitado por Deus, de um líder ditatorial. Então, Jonatas, por ele não ouvir aquela orientação, não tendo o compromisso com ela, Jonatas ele faz o quê? Ele pega a vara, toma o do favo de mel, e o testemunho dele é maravilhoso. Ele fala assim: olha, teu pai disse para ninguém comer mel, para a gente não comer pão, porque senão seria maldito. E Jonatas fala assim: primeiro ele fala do pai dele, olha só, meu pai tem turbado a terra. Né? E essa expressão, ela pode ser traduzida como, ele tem levado as pessoas a uma angústia muito profunda. Ele tem feito muito mal às pessoas. Aí ele fala, olha só, vocês estão vendo? Olha os meus olhos como se aclararam, depois de ter provado um pouco. Então, quanto mais se todo o povo tivesse livremente comido desse mel. Queridos, esse mel é a palavra do Senhor. Esse mel é aquilo que o Espírito Santo ele tem derramado para mim e para você, sem medida. É só eu pegar e me deliciar. Não é isso? A palavra diz ali que naquele bosque havia um rio, um manancial de mel, para que todos se deliciassem. Era uma provisão de Deus. Mas ali, a soberba de Saul, olha, vocês não são capazes, vocês não podem desfrutar desse mel. Vocês não podem desfrutar das revelações do Espírito Santo, não. Só quem tem isso sou eu. Vocês não, quem são vocês? Eu sou o rei, sou eu que mando. Nós não precisamos disso. Né? Vocês precisam lutar as minhas guerras. E as minhas guerras elas vão ser lutadas assim. Então não, quem são vocês? São meros mortais, vocês não sabem de nada. Não é isso? Vocês não têm o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é isso, né, que aquele líder, que a religião ditatorial ela faz. Olha só, vocês são ninguém. O Espírito Santo não vai dizer nada para vocês, não vai ensinar nada a vocês. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela está disponível para todos. O Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. Então, apenas pegue a sua vara e toma desse favo de mel.
Então olha o que que Jonatas fala, olha só, olha como me aclararam os olhos, porque eu provei um pouco do mel, é só um pouquinho, e os seus olhos já serão abertos, e os nossos olhos serão aclarados. E a gente já começa a vislumbrar a verdade, porque às vezes nós vivemos dentro de uma caixa, mas só basta um pouquinho de mel, e você vai e você vai ver o que que a conjuração faz com as outras pessoas. Porque aqueles homens não puderam ter os seus olhos aclarados, porque eles estavam sob o governo daquele líder, daquele rei doido, daquele rei que foi rejeitado por Deus, que centralizava tudo, que se achava o dono de tudo, o dono daquelas vidas. Não, não estude não. Não, ó, não estude não. Não procure saber não, não pesquise não. Não me, não me confronte não. Não no termo de brigar, mas não investigue aquilo que eu estou dizendo, não. Quem falar o contrário de mim está errado, tá? Quem falar o contrário de mim não tem o Espírito Santo. Quem está falando o contrário de mim é caído. Então, meus irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Você e eu temos direito ao manancial de mel, ao pão, a comer, a se alimentar da palavra de Deus, das doces revelações do Senhor. Não é isso? São mais doces do que o mel, a palavra do Senhor, irmãos. E nós, muitas das vezes, vemos líderes privando as pessoas da palavra de Deus. Não, você só tem que me alimentar do que eu te dou. É isso aqui que é verdade. O que o outro diz, olha, não é não. É só o que sai daqui que é correto. É só o que sai daqui que é bom e direito. Mas o testemunho de Jonatas nega tudo isso. Olha como me aclararam os olhos. Olha só, porque eu provei um pouco. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido. Livremente. Aí ele leva o povo ao quê? Ao erro. Saul leva o povo ao erro, porque eles estavam tão famintos, desfalecendo ao extremo, que eles começam a fazer o quê? Degolar os animais, a comer com sangue, a comer com tudo, fazer tudo. É isso. É isso que o líder ditatorial faz. É isso aquele que domine sobre vós. Nós queremos, nós precisamos de um rei. Ele vai guerrear as nossas guerras. Ele vai nos julgar. Nós não queremos Deus, não. Eu não quero ter um relacionamento com o Espírito Santo, não. Eu preciso intermediar isso. E aí o perigo. Esse é o perigo, irmãos. Então, nós precisamos levantar essa bandeira. Nós somos livres. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. E o Filho nos libertou, irmãos. Você não precisa da sua cabeça presa, sua mente presa a ninguém, a nenhum líder, a nenhuma instituição, a nenhum sistema. Você não precisa. Você não precisa. Eu não estou aqui negando. Você não precisa de um líder, de alguém que você possa pedir conselhos, que você tem que. Não, a igreja sou eu sozinho na minha casa aqui, só eu no meu quarto. Eu não estou dizendo isso, não, tá? Eu estou dizendo que você faça prova do comportamento do seu líder, faça prova do seu comportamento, se está de acordo com a palavra, do comportamento de todos que te envolvem, e não para ficar apontando erro, nada disso, mas para que você tenha uma postura de servo de Deus, de saber rejeitar aquilo que não é de Deus e aproveitar o mel que é do Senhor. Tá certo? É que você assuma a responsabilidade pela sua vida. E que você não viva dependendo de terceiros para dizer o que você deve fazer, não deve fazer, comer ou não comer, ler ou não ler, vestir ou não vestir. É isso que eu estou falando, irmãos, é isso, tá? É isso. O nosso Senhor e Rei é Jesus Cristo. E ele já deixou o seu testamento, a sua palavra está diante de nós. Verso 36, depois disse Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram, tudo que parecer bem aos seus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então, eu vou fazer o que eu quero, tá? Eu vou fazer, eu sou o rei, me domina,
sou eu que domino. Vamos fazer isso aqui, é o sacerdote. Opa, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus? Existe um que está acima de nós? Tem um que é maior do que nós? Vamos perguntar a ele que sabe de todas as coisas? Vamos? Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Que coisa triste, hein? Que coisa triste. Triste. Naquele dia, o Senhor não respondeu. Agora também tem um detalhe. Não é sempre que Deus responde, irmãos. Tá bom? Deus, ele fala a hora que ele quer. Tá bom? Não é a hora que você quer. Ah, eu vou perguntar a Deus aqui, eu quero uma resposta agora. Irmão, olha, isso é muito perigoso, hein? É muito perigoso e que você precisa ter cautela e discernimento para ver quem vai falar. Porque você dizendo, ó, eu tenho que tomar essa decisão aqui, Deus, fala comigo agora. Aí, olha, isso é um problema, hein? Isso é um problema. Isso é um problema. Simplesmente há momentos que Deus não quer responder. Naquele dia, Deus não lhe respondeu. Naquele dia, Deus não respondeu. Naquele momento que você está perguntando sobre um assunto, Deus pode não te responder. Ele é Deus. Ele determina a hora de falar. Ok? Nós precisamos aprender isso. Deus, ele pode ficar em silêncio. Não, mas Deus, eu preciso tomar essa decisão. Deus, olha, o senhor precisa falar agora. E aí as pessoas usam os mais variados tipos de formas e viagens e elucubrações para Deus falar. Para Deus dar sinais, para Deus confirmar. Se Deus fizer isso, então é sim. Se Deus fizer isso, vai ser não. Deus apenas se calou. Deus apenas se calou. Ele fala quando ele quer. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos seus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado quem? Jonatas. Foi tomado Jonatas. O que que Saul pediu? Mostra-nos o inocente. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra o inocente. Então o Senhor separa. Então cai ali Jonatas e Saul. O povo é tirado. O povo não era inocente. O povo não era inocente. E depois fica Saul e Jonatas. E aí quem foi tomado? Jonatas. Ele é o inocente. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco do mel, com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso. Hoje, assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Você está vendo? Você está vendo? Jonatas simplesmente agiu, ele simplesmente deu testemunho, tomou uma posição e pronto. Meu irmão, se nós estivermos na orientação do Senhor, na direção que Deus ele tem para a nossa vida, o Senhor ele vai nos preservar até quando ele quiser. Não é isso? Porque o projeto dele vai se completar em nós. Então, olha só,
Para o doido, para o líder doido, não importa nem que seja filho. Ele manda matar mesmo, ele não está nem aí, ele quer destruir, porque o que vale é o poder dele. Então você vê, analisa aqui. Ele conjurou o povo, aquela aberração. Aí Jonatas, que não estava lá, que não ouviu, que se alimentou do mel, provou do manancial de mel, vence a batalha, vence o inimigo, porque assim quem tem a palavra vence. Não é isso? Quem tem a palavra vence. Mesmo assim, Saul ele quer negar a realidade e quer punir Jonatas. Ele não quis ver uma coisa que estava escancaradamente na sua cara. Mas por quê? Porque a sua ordem é mais importante. O que ele quer é mais importante. O seu mandamento, a sua determinação é mais importante. Não cumpriu a minha determinação, acabou. Até porque tem muita gente, muito líder, que a voz dele é mais do que a voz de Deus, né? Deus tem que lhe pedir permissão. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente, e feriu os amalequitas, e libertou a Israel da mão do que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi, e Malquizua. E os nomes das suas filhas eram estes: o nome da mais velha Merabe, e o nome da mais nova Mical. E o nome da sua mulher, da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. 1 Samuel capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Olha só, não foi só Saul não, tá? Saul e o povo perdoaram a Agag. E ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Olha o que o Senhor falou no verso 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Mas não os quiseram destruir totalmente, perdoaram a Agag. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo:
Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Olha a audácia do cara. Mentiroso, cara. Mentiroso. Então Samuel disse: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo, foi só, agora ele tira o dele da reta, o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para a oferecer ao Senhor. Olha que cara sem vergonha. Ainda fala que é para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído toda. O resto, olha, isso aqui eu não cumpri, não. Agora o resto, olha, acabei com tudo. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por que que você, Saul, não vive a palavra? Por que que você não cumpre a palavra, Saul? Por que que você pega a palavra de Deus e a deturpa ao seu bel prazer, Saul? Por que que você usa a palavra, Saul, para enganar as pessoas, Saul? Por quê? Por que que você acha que você é maior do que a palavra, Saul? Por que que você acha que você é melhor do que a palavra de Deus, Saul? Por quê? Porque você é rei, Saul. Você se acha o melhor, Saul. Você se acha o iluminado, Saul. Por que que você não cumpriu totalmente a palavra de Deus? Por que que você só pensa em você? Por que que você quer fazer o que você acha? Você acha que é desse jeito que Deus quer? Você acha que é daquele jeito que Deus quer? Que é dessa forma que eu vou receber a bênção? Que é dessa forma que você vai ser vencedor? Você estava preocupado com despojo. Então disse Saul a Samuel, verso 20: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Saul disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. O que nós precisamos? Obedecer a palavra do Senhor. É mais do que sacrifício, é mais do que você faz. Entende? Você percebe a diferença? Primeiro, que a salvação ela não é pelas nossas obras, irmãos. Não é pela quantidade de vezes que você vai a uma reunião da sua denominação, ao culto. Não é pela quantidade de vezes. Não é pela vassoura que você pega, irmãos. Não é. Não é pelo prego que você bate. Não é. Não é. Pelo parafuso que você aperta, pelo tijolo que você assenta, pela parede que você pinta.
pelo chão que você varre. O mérito não está em você, não está naquilo que você faz, não está naquilo que eu faço. É só obedecer a palavra de Deus. Eu não preciso inventar coisas. Deus não quer de nós sacrifícios, coisas mirabolantes, coisas inventadas por homens, coisas que vêm da cabeça de gente. Não, porque para você receber uma bênção, para que você seja fiel, você precisa seguir essa cartilha aqui. Você precisa seguir essa cartilha. Essa aqui. Essa aqui você tem que seguir. Até porque essa cartilha aqui nos leva para a vida eterna. Agora, a cartilha de um líder doido que o Senhor rejeitou, a cartilha da religião, para que você alcance a salvação, você tem que fazer. Que não tem nada na palavra, que é tudo invenção humana. Olha o que o Senhor fala, olha só. Cara, preste atenção. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos do que em obedecer a sua palavra? Irmãos, é só pegar o que está aqui, ler e botar em prática. Aí as pessoas querem inventar, querem fugir do que está aqui, querem ir além do que está aqui. Aí pronto. Aí já entra a cabeça de homem. E às vezes botam isso na conta de Deus. Não, porque foi Deus. Não, mas peraí, mas isso não está escrito aqui na palavra de Deus. Não, mas peraí. Não é bem assim. Você precisa enxergar dessa forma. Meus irmãos, Deus só quer que nós obedeçamos a sua palavra. A palavra de Deus para ele foi clara e simples. Clara. Você entende isso? A palavra de Deus, ela é clara. Olha só, você vai destruir tudo, cara. Tu vai destruir homens, mulheres, bois, camelos, jumentas, você vai ovelhas, você vai destruir tudo. Tá? Você vai destruir adultos, você vai destruir crianças, você vai acabar com tudo. Menino até os de peito. Por quê? Amaleque é o símbolo do pecado, irmãos. Os amalequitas são o símbolo do pecado. Aqueles que se fazem tropeços para o povo. Nós não podemos ter acordo com isso. Nem, vou pegar isso aqui para usar como oferta a Deus, para sacrifício. Deus não quer sacrifício. Ele quer mais que nós obedeçamos a sua palavra. E a ordem de Deus é clara. Ele não precisava de que ninguém interpretasse a ordem para ele. Deus não falou de uma forma figurada, de uma forma alegórica, que ele precisasse pensar, que ele precisasse de algum poder sobrenatural para entender a mensagem que Deus estava querendo dizer. Era só ouvir e falar, ó, poxa, é isso que está aqui. Então, é o que eu preciso fazer. Pega o que está escrito aqui e atende. É clara, a palavra de Deus é clara, é clara. Ó, é clara. O que nós precisamos fazer é claro, meus irmãos. É fácil. Deus não vai pedir essas coisas difíceis para nós, coisas mirabolantes. Mais uma vez, guarda a palavra de Deus. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos como em quem se obedeça a palavra dele? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, isso é rejeitar a palavra, irmãos. É você ler a palavra de Deus, é aquilo que está escrito, aquilo que o Espírito Santo inspirou para estar escrito, e você fazer diferente. Não, porque não é bem assim, é que não está aqui, não. Espera aí, é que você tem que olhar com outro olhar. Pronto. Acabou. 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 Aí você já não está seguindo a palavra do Senhor. Rejeitou a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, Saul, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Agora, olha, ele rasga a capa de Samuel.
Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Irmão, Samuel despedaçou Agag. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Aí você vai encontrar alguns engraçados, né? Vão dizer assim: poxa, mas calma aí. Você tem no mesmo capítulo Deus dizendo assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Aí você termina o versículo dizendo, né? O Senhor se arrependeu que pusera Saul rei sobre Israel. Aí você vai olhar o verso 29, dizendo que e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem, para que se arrependa. Meus irmãos, por favor, tá certo? A palavra de Deus ela não é contraditória, tá bom? Então é claro que esse arrependimento é o mesmo arrependimento lá do tempo de Noé. É uma tristeza profunda, tá? É uma tristeza profunda. Deus, ele é o Deus do tempo. Tudo está debaixo do governo dele, tá certo? Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Então, Deus ele sente pela queda do homem, pelo pecado do homem, pelo desvio do homem da sua verdade. Então, é assim. Isso que aconteceu com Saul. Então, Agag é para ser despedaçado, irmãos. Despedaçado, porque ele não teve misericórdia dos filhos de Israel. Olha o que Samuel fala para ele, tá? Você desfilhou as mulheres, tá certo? Foi isso que você fez. Você destruiu a herança, cara. Você é digno de morte. Com você não tem acordo. Eu não tenho nem que olhar para você. Você tem que ser despedaçado da minha vida. É assim que nós, servos do Senhor, temos que olhar tudo aquilo que vai de encontro à herança de Deus. Precisamos repudiar o pecado, repudiar a ideologia que contraria os valores de Deus. É isso mesmo, é despedaçar. É lutar mesmo até o fim. É não deixar nada, não deixar nenhum resquício. Não deixar os de peitos, os meninos, os homens, as mulheres, as vacas, ovelhas, né? Jumentos, camelos. A Maliquita tem que ser destruído, despedaçado. 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Samuel estava chegando, a galera já ficava como? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santifica-os e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência,
nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou-o em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, aqui começa uma bela história, mas também uma história de muita luta, de muita perseguição, não é? E você perceba que tudo, né? Tudo isso poderia ser evitado. Poderia ter sido? Poderia ter sido evitado, né? Tudo isso. E claro, vale ressaltar a questão da aparência, né? Isso me faz refletir uma coisa muito importante, né? O fato do apontar do dedo. É claro que ali você estava, Samuel estava se referindo ao novo rei, mas nós precisamos ter o cuidado para não apontar para as pessoas, não fazermos pré-julgamentos. Tá? Porque a própria palavra de Deus diz que nós precisamos julgar. Precisamos julgar as coisas, né? Segundo a reta justiça. Mas o pré-julgamento é que é perigoso. Então, muitas das vezes não sabemos o que a pessoa está passando, o que a pessoa está vivendo, as dificuldades que ela enfrenta. E a pessoa precisa de ajuda, ela não precisa que lhe taquem pedras, nem que se levantem pedaços de pau para atacá-las. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, precisamos ter essa empatia, esse amor. Essa é a palavra de Deus. Não é isso? É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. É amar o próximo, ter empatia, tá? Então, se depois de eu ter buscado os fatos, visto é a Malequita, aí ok. É a Malequita, ok. Não é. É irmão. É isso. Não, Deus não aprova isso, então eu não aprovo. Deus abomina isso, então eu também abomino. Deus não quer que eu compactue com isso, então eu não vou compactuar. Então é isso que nós precisamos atentar. Não olhar para a aparência, mas precisamos buscar os fatos.
Não podemos buscar só a aparência. Precisamos buscar a essência das coisas. As coisas como elas verdadeiramente são. É buscar a verdade. Isso é importante, tá? Então nós vamos aqui encerrar a nossa leitura de hoje. Eu te convido a deixar aqui, né? Deixa aqui nos comentários o texto, né? O versículo que mais te impactou, o versículo que mais te marcou e também a lição que você aprendeu de mais importância na leitura de hoje. Compartilhe com a gente, tá bom? E nós vamos orar, pedindo a Deus, encerrando, né? Glorificando a Deus pelas bênçãos recebidas na leitura da palavra. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos feito aprender muito. Damos graças pelo teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, o seu ministério, a sua vida profissional e que em tudo na nossa vida o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente, a paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo dia de leitura.